Alguma vez você já se perguntou se existe garantia quando você compra alguma coisa de um vendedor particular? Essas transações são bem comuns, principalmente porque, como os produtos costumam ser usados, os preços são muito mais atrativos do que se você for comprar um novo na loja. Mas e se algo der errado depois da concretização dessa compra? Você sabe como resolver? Ao negociarmos com vendedores particulares, a gente está entrando num território aí um pouco desconhecido e um pouco perigoso. Imagine que você está navegando na internet e viu um anúncio de um vendedor particular anunciando um item que você quer muito por um preço bem mais barato do que na loja, porque o item é usado. Você negocia com ele, você vê o item e decide comprar. Só que, alguns dias depois, você descobre que tem algum defeito, que tem alguma coisa errada ali, e aí como é que fica para resolver? Sabe o que vai acontecer nesse caso? O vendedor vai dizer que o item estava em perfeito estado quando você comprou, e você vai dizer que tinha o defeito e que esse defeito foi camuflado pelo vendedor, e vai exigir uma garantia ou até mesmo o seu dinheiro de volta. Só que para resolver essa situação não é bem do jeito que todo mundo acha que é não. E hoje você vai aprender como agir e como fazer quando for comprar alguma coisa de alguém particular. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo de todos os seus direitos como consumidor e ainda aprende a se prevenir contra golpes. Então, se você quiser estar sempre por dentro de tudo, é só se inscrever nesse botão aqui embaixo. A primeira coisa que você tem que entender numa situação dessas é a diferença de uma relação de consumo e uma relação privada. E por que isso é importante? Porque quando você compra alguma coisa numa loja, essa relação é considerada de consumo e é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então você tem ali todos os direitos e todas as garantias. Se o produto tiver com defeito, você tem direito a acionar a garantia e vários outros direitos que o Código de Defesa do Consumidor concede. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto como destinatário final. Já o artigo 3º da mesma lei diz o seguinte: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. E é aqui que está o X da questão. Essa lei se aplica quando o vendedor utiliza aquele método, essa venda ou essa prestação de serviços como um meio de ganhar a vida, quando isso é a profissão dele. Quando você compra um item de um vendedor particular que está se fazendo desse item ocasionalmente, isso não é considerado o ganha-pão dele. E por isso não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mesmo que você seja o destinatário final do produto. Isso pode ser uma surpresa para muitos, porque não basta só um desses requisitos para o Código de Defesa do Consumidor ser aplicado. Os dois requisitos têm que ser preenchidos. O comprador tem que ser o destinatário final e o vendedor tem que ter isso como uma atividade regular. Se faltar um desses requisitos, a relação vai ser regida pelo Código Civil. De acordo com o Código Civil, quando há uma relação de compra e venda, o comprador adquire o item no estado em que se encontra. E isso significa que não tem garantia de 90 dias, não tem direito a pegar dinheiro de volta e nem nada daquilo que é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor quando é considerado relação de consumo. E é exatamente aí que as coisas começam a ficar complicadas. Imagine que você comprou um item de um vendedor particular e após essa compra, esse item apresentou algum problema. O que você pode fazer em relação a isso?
Como essa relação é regida pelo Código Civil, você que comprou o produto é que vai ter que provar que o vendedor agiu de má fé com você. Então, para você alegar que esse produto já existia antes e que o vendedor fez uma maquiagem nesse produto, você vai ter que ter todas as provas de que ele fez isso. Apenas a sua palavra não basta. E é aqui que mora o problema. Como é que você vai provar que o vendedor sabia que existia um defeito naquele produto e agiu de má fé com você? Nesses casos, a obtenção dessas provas costuma ser extremamente difícil, quase impossível, especialmente se você não tiver nenhuma testemunha que sabia que o vendedor tinha conhecimento desse defeito, ou se você não tiver nenhuma documentação que comprove que esse produto estava camuflado. Isso é bem desanimador, não é verdade? Mas existem precauções que você pode tomar quando você for comprar um item de um vendedor particular para que você não tenha problema nenhum depois. A primeira coisa que você tem que fazer é sempre pedir para ver o item pessoalmente antes de comprar. Se for alguma coisa mais complexa, como um eletrônico, um carro, um eletrodoméstico, você pode pedir para algum especialista analisar o produto para ele ver se tem algum defeito ali ou não. Caso ele identifique algum defeito que esteja maquiado, você já não compra o produto. Um outro cuidado que você tem que tomar é o seguinte: se a oferta estiver muito boa, desconfie. Geralmente, quem vende esses produtos que estão camuflados, eles costumam vender por um preço muito mais baixo. É claro que o preço já vai ser mais baixo porque é usado, mas ele chega a ser até mesmo mais baixo do que quem vende o mesmo produto usado em boas condições. Então, sempre desconfie. Agora, caso você já tenha comprado algum item de um vendedor particular e esse item apresentou algum problema depois, dependendo do que seja, por exemplo, se for um carro, você pode levar num mecânico da sua confiança e pedir para ele fazer um laudo ali, para ele dar uma analisada nesse veículo e dizer se esse defeito já existia antes, se estava camuflado ou se surgiu depois. Se você conseguir um laudo técnico dizendo que o defeito estava mascarado e você foi enganado, aí você ingressa com uma ação judicial pedindo a reparação desse dano que você teve, porque aí a sua chance de ganhar já aumenta, tá? Lembrando aqui que não tem como garantir que é causa-ganha, isso não existe. Já se você comprou um produto usado e esse produto ainda está na garantia legal, por exemplo, imagine que você comprou um telefone celular usado, mas a pessoa usou esse telefone durante 2 ou 3 semanas só e resolveu vender, então ele ainda está naquela garantia do fabricante de 90 dias. Nesse caso, você pode sim pedir a reparação pela garantia, mas aí vai ter que ser pelo fornecedor do produto, pelo fabricante. E para isso, é bem importante que quando você vá comprar um produto desses que ainda esteja na garantia legal, você peça para o vendedor te dar a nota fiscal do produto. A nota fiscal de quando ele comprou, tá? Ele não tem que fazer uma nota fiscal especialmente para dar para você, não. A nota de quando ele comprou na loja vale, afinal de contas, a garantia é do produto e não da pessoa. Então, se alguém vende esse produto, entrega a nota fiscal junto. Aí, nesse caso, vai ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Uma outra questão também é quando você compra um produto usado e depois ele apresenta defeito, e isso não estava nem mascarado, mas isso pode se tratar de um vício oculto. O vício oculto é um defeito de fábrica, mas que ele só vai aparecer bem depois de que você comprou esse produto. Tem produto que o vício oculto, o defeito, chega a aparecer só 1 ou 2 anos depois que foi comprado. Nesse caso, se você conseguir comprovar que é um vício oculto, também vai ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor e você vai pedir a reparação para o fabricante desse produto. Outra orientação bem importante
Quando você for comprar um produto usado, você acha ali um produto num preço maravilhoso, mesmo que você tenha a intenção de fechar com essa pessoa, procure outros itens usados iguais em outros lugares para você saber se o preço é o mesmo. Procure também orientações de quem já comprou esse produto para saber se ele costuma dar defeito, para saber qual é a vida útil desse produto, para você não ter nenhum tipo de problema depois. Comprar um item de um vendedor particular pode ser um ótimo negócio, mas nesse caso vai depender de você ter a cautela para fazer um bom negócio, já que se algo acontecer, você não tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Lembre-se que a prevenção é sempre a chave de tudo. E caso você tenha algum tipo de problema e tiver como provar, não hesite em procurar o Poder Judiciário para resolver o seu problema. Eu vou deixar um vídeo aqui que explica o que é verdade e o que é mentira em relação ao direito do consumidor. Sabe aquelas coisas que um monte de gente fala? Não, o consumidor tem direito a isso, o consumidor não tem direito? Pois é, aqui vai estar dizendo tudo o que é mito e o que é verdade.